Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora fazer panqueca? Bora! Olha, eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos e 4 xícaras de leite, certo? Então, e também uma pitada de sal, né? E 2 colheres dessas de óleo, certo? Então, a gente vai bater tudo isso aqui no liquidificador por uns 3, 4 minutos. E eu volto e trago para vocês. Então, amores, aqui eu já adicionei os ovos, o óleo e o sal, certo? Vocês podem estar intercalando um pouco de leite, certo? E metade dessa farinha de trigo, certo? Aí a gente vai batendo, para não ficar muito pesado. Vai batendo, pondo leite, pondo farinha, batendo, pondo leite, pondo farinha. Pondo a farinha. Só uma observação, se vocês quiserem estar dividindo, né? Tá fazendo a metade dessa receita também pode, certo? Essa é uma receita inteira. Então, por isso que eu usei esses ingredientes. Se vocês quiserem estar dividindo ela, pode fazer metade dela assim, certo? Ao invés de 4 ovos, vocês usam 2. Ao invés de 4 xícaras de leite, vocês usam 2. Ao invés de 3 xícaras de farinha de trigo, vocês usam 1,5, certo? Então, vamos bater isso daqui. Bom, amores, já batemos, né? Já bati isso daqui. Olha a consistência da massa, certo? Não tão grossa, não tão líquida demais, certo? A consistência é essa. Só uma observação, essa massa, ela não contém fermento, certo? É feita com a massa tradicional, trigo tradicional. Então, do que é o nosso recheio? Vamos lá, vou mostrar a vocês qual que vai ser, do que vai ser, né, o recheio da nossa panqueca. Não esquecendo, pessoal, se eu esqueci de falar, que a pitada de sal que vocês colocaram, vocês têm que estar corrigindo, certo? Pra ver se tá bom o sal, certo? Eu botei a pitada de sal, mas pra mim ainda falta um pouco de sal, então eu vou botar mais, certo? Então, eu tinha botado uma colherzinha de chá, eu botei mais meia, certo? E pra mim ficou bom. Até porque o recheio, ele também vai ser um pouco meio que temperado, digamos assim. A gente tem que ter um cuidado pra não tá salgando, né? A comida, a gente tem que estar sempre pondo a menos e corrigindo. É melhor do que você pôr demais, certo? Então, a gente vai tampar, né? Deixa tampadinho aqui. E vamos para o recheio. Amorecos, vê só. Aqui eu tenho exatas 400 gramas de carne moída, certo? Carne bovina. E eu quis fazer essa mistura de calabresa. Eu sempre tive uma curiosidade de fazer com calabresa, porque eu gosto demais de calabresa. Então aqui eu tenho metade de uma calabresa, certo? Eu tô mostrando a vocês como que eu faço, como que eu gosto. Como eu falo na minha receita, sempre você pode estar acrescentando algo, retirando, se você não gosta. Não necessariamente você tem que fazer do jeito que tá aqui. Isso é só uma base, porque às vezes você tá sem ideia, você não sabe como fazer. Tem pessoas que estão aí, né, iniciando, casaram agora, recém-casados, e às vezes não tem muita noção de como fazer as coisas, uma coisa rápida, certo? Então, eu botei meia calabresa e 400 gramas de carne moída. Então, eu vou refogar isso aqui, tá sem nada. Não tem tempero, não tem sal, não tem nada. Só refogando mesmo pra secar essa água, certo? Tem que secar a água, refogar é justamente isso. Não é você jogar tudo e mexer, não. Você tem que refogar só a carne, né? No caso, as carnes. E quando tiver refogado, eu trago pra vocês e mostro como que eu faço, que eu prossigo, né? Com a receita. Então, vamos esperar secar essa água, tá certo? Sem querer ser repetitiva, só para reprisar. Você pode fazer só com a carne moída, certo? Ou se seu recheio for de frango, não interessa. Isso aqui eu fiz essa mistura porque eu quero, certo? Eu gosto assim. Mas também eu faço só de carne moída. Então, se não quiser pôr calabresa, não tem nenhum problema, certo? Isso é a critério. Se você quiser fazer assim, você só tem que acrescentar aí, só vai ficar mais gostoso, certo?
Então, não botei nenhum sal, nada de tempero aqui. A gente tá refogando só as carnes. Esperar secar essa água, tá certo? Já volto. Então, meus amores, carne refogada. Estão vendo? Seca, seca. Sem água, certo? Sem água que eu falo, sem a água da carne. Como eu falei pra vocês, eu não tinha posto nada aqui. Nem sal, nem água, tipo de tempero nenhum, certo? Nem óleo, nada. Então, carne refogada, a base é isso daqui, certo? Desculpem a fumaça, mas tem que ser assim, infelizmente. Então, é isso, estão vendo? A carne sequinha, não tem óleo. Vamos começar, né? Refogar a nossa carne, né? Aqui ali foi o pré. Quando você põe ela no fogo, você tá pré-refogando ela. Então, aqui a gente vai começar a refogar agora. E sem querer sem esquecer, como que vocês ralam, né? Pode estar ralando a calabresa com ralador, certo? Um ralador daqueles que a gente rala cenoura para fazer salada, para botar no arroz, certo? Vocês ralam e dá super certo. Então, vamos lá. Aqui mesmo na colher, né? Essa colher cheia de óleo, certo? Ela não é funda não, ela é rasinha, certo? Então, não é muito, nem pouco, é a quantidade exata. A gente tá refogando isso daqui, certo? E mais os legumes que a gente vai pôr aqui. Então, aqui eu tenho metade de uma cebola. Por que metade? Eu usaria uma inteira, porque essa foi muito grande essa cebola. Então, por isso que eu tô usando só a metade, certo? Um pimentão, esse pimentão é médio. E um tomate meio. E vamos pôr ali naquela carne, começar primeiro com a cebola, certo? Pronto, adicionei a cebola. Essa cebola, ela vai soltando uma aguinha que ao mesmo tempo que vai refogando, não vai deixar a nossa carne ficar seca. Seca ao ponto de queimar, certo? Isso aqui no fundo, isso aqui é que fica na verdade, isso dá mais sabor, certo? Isso faz parte do refogar da carne. O que a gente vai pôr aqui? O alho. Primeiro a gente pôs a cebola, porque não necessariamente tem que ser assim, mas eu gosto de fazer assim. Quando eu ponho, às vezes eu ponho junto, às vezes eu ponho primeiro a cebola, depois o alho. Porque o alho ele é mais seco, a cebola solta água. Se a gente pôr o alho, ele tende a queimar mais rápido, certo? Então vamos pôr o alho. 3 dentinhos de alho. Alho adicionado, agora eu vou botar um sachê desse aqui, certo? Parmegiana, molho pronto. Vocês usem aí a marca que vocês preferirem, certo? O sabor que vocês quiserem. Não necessariamente tem que ser esse sabor, né? Gosto desse aqui. Deixa eu só terminar aqui e já volto, tá bem? Vou retirar todo o molho do saquinho, né? E já volto. Bom, amores, o que foi que eu fiz? Fui lá, né? Peguei um pouquinho de água, uns 2 dedinhos só de água. Joguei dentro do saquinho, sacolejei. Pra misturar bem e sair todo o conteúdo dali, né? Sair o molho. Porque se você não fizer isso, vai ficar o molho lá, certo? Pronto. Isso aqui, você quiser refogar, só isso aqui já tá pronto. Se você não quiser pôr algum tipo de legume, certo? Mas eu gosto das minhas coisas com bastante legume e é isso que dá sabor, né? E fica mais nutritivo, certo? Então, aqui eu vou adicionar tomate, certo? Os pimentões. Pronto. Peguei como mesmo, porque minha mão tá limpa e tá lavada, certo? Então, mão de dona de casa é sempre limpa, né? Isso se a pessoa também gostar de lavar a mão, né? Porque às vezes a pessoa, não sei, aí é de cada um, certo? Pronto. Essa é a hora de corrigir o sal. Como a carne não tem sal, né? Mas a linguiça tem sal, então a gente corrige antes de colocar qualquer tipo de tempero. Tempero que eu falo, se for quinó, se for sazon.
antes de pôr tudo isso, a gente tem que lembrar que botou algo com sal aqui. Se eu tivesse posto só a carne, então eu já sei aí a quantidade certa de botar, certo? O sazon, o quinó, o que for. Como tem linguiça, então a gente tem que experimentar o sal, tá corrigindo, certo? Pra não salgar nosso recheio, né? Então vamos experimentar. Vocês podem ver, eu pus um caldo de carne. Esse caldo de carne no sabor costela, certo? Então, pra mim, o sal não foi o suficiente, né? Eu sinto que tem sal, mas não é o sal suficiente que eu preciso, certo? Então, vocês podem estar fazendo dessa mesma forma. Se vocês for usarem a calabresa, assim como eu usei, vocês corrijam o sal antes e aí vocês vão pondo o sal, né? O sal natural, se vocês não quiserem pôr nenhum outro tipo de tempero. O quinó é um tipo de tempero também. Ou vocês veem aí, certo? Aí fica a critério de vocês. Então, já tá bem refogado, como vocês podem ver, certo? O que eu vou acrescentar aqui? Meia colherinha dessa de vinagre. Todo tipo de molho eu gosto de usar vinagre, né? E um pouquinho de tempero. Meu tempero que eu uso é cominho e pimenta. Então, se vocês também não quiserem pôr, também não tem problema. Só isso aqui já tá de bom tamanho. O que eu não pus aqui ainda foi o coentro. Não vejo necessidade de pôr agora. Se eu quisesse pôr um pouco, eu teria posto, mas eu vou pôr no final, certo? Eu gosto muito de finalizar com coentro. Então, isso aqui tá quase pronto, né? Esperar só uns 5 minutinhos aqui. Como vocês podem ver. Pessoal, meu vídeo pode ser um pouco longo, mas porém é um vídeo bem explicado. Eu não gosto de coisa mal explicada, onde a pessoa fica com dúvida do outro lado, certo? Por quê? Quando você explica bem, a pessoa entende. A pessoa tá vendo o passo a passo da coisa, entendeu? Porque se eu, de repente, já mostrar isso aqui pronto, mas como foi que ela fez aquilo ali, como ela chegou, como ela refogou, ela usou o quê? Como que eu vou saber? Às vezes tem um ingrediente aqui que a pessoa não entende, entendeu? Então eu gosto das coisas bem explicadas, certo? Eu não gosto de nada mal explicado, não. Eu quero fazer as coisas para as pessoas assim como eu queria para mim. Porque às vezes você tá vendo um vídeo ali de algo que você não sabe. E você não sabe como que chegou aquilo ali, uma coisa mal explicada, certo? Tô amassando aqui o caldo de carne, né? Porque ele tem que dissolver bastante, para não ficar pedaços, né? Porque mais uma vez, depois desse caldo de carne, eu vou experimentar para ver se realmente já deu ponto. Se não deu ponto, eu posso estar acrescentando um pouquinho de sal ou mais meio cubo desse, certo? Se for necessário mais, eu falo pra vocês, certo? Fazer tudo pra não esquecer. Então, vou só terminar isso aqui, certo? E já volto. Amores, como vocês podem ver, né? Carne pronta, certo? Finalizei com coentro. Vocês não sabem o cheiro que isso daqui tá, a delícia que isso tá, certo? Como vocês podem ver, não é uma coisa cheia de molho de água, porque não pode ser, tem que ser uma coisa assim mais cremosa, certo? Porque se você fizer líquido demais, não vai dar certo, não. Tá certo? Então, tem que ser assim. Desse jeito aqui. Então, vamos reservar isso daqui, né? Vamos deixar aqui tampadinho. E vamos pra fazer a panqueca. A gente fez a massa da panqueca, mas a gente vai assar a nossa panqueca. Digamos, vamos fazer nossos discos de panqueca, certo? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a minha frigideira. Essa minha frigideira era antiaderente. Porém, a aderência dela acabou do fundo. Por descuido da gente, a gente vai lá, pega o bombril e passa no fundo, né? Porém, só existem os lados. O que é que você pode estar fazendo? Mesmo se a sua fonte é aderente, você pode sim estar passando um pouquinho de óleo no fundo. Você pega o guardanapo, certo? E passa o óleo no guardanapo e passa na sua frigideira, certo? É só mesmo pra não deixar a nossa panqueca grudar, certo? Vamos pro fogão. Então, amor, está aqui no fogão já, certo? Vocês deixam esquentar só uns 2 segundinhos, um segundinho mesmo. E já pode pôr. Vocês pegam uma conchinha, daquelas conchinhas de feijão e vai pondo, certo? E vê se é a quantidade que você quer. Que não pode ficar também muito grossa, né? Vamos lá. Olha, fogo baixo, certo? Então, deixar fritar isso aqui, certo?
Não é fritar, assar, sei lá como que diz. Vocês acertam assim, certo? Quando fritar uma, eu mostro pra vocês, tá certo? Olha, amores, quando vocês veem que a bordinha tá começando a ficar dourada, certo? Vocês vão fazendo assim, certo? Deixa eu virar ela. Bom, virei o lado dela, como vocês podem ver. Deixo passar só uns 2 segundinhos assim, né? É só pra assar mesmo o meio dela. E pronto, eu gosto da minha panqueca mais ou menos assim, douradinha, certo? Eu não gosto dela muito esbranquiçada, não. Eu gosto dela assim mesmo. Mas aí, o ponto, quem sabe, é você, certo? Você retirar ela quando você vê que tá bem, que tá ao seu gosto, certo? Vou fritar, vou assar. E quando tiver tudo pronto, eu volto, tá certo? Beijo. Amores, vocês não esqueçam de que, na medida que vocês vão fazendo as panquecas, a frigideira vai ficando mais seca, certo? Então, de vez em quando, vocês têm que estar aí untando ela, certo? Passando o guardanapo com um pouquinho de óleo, certo? É só pra untar mesmo. Então, essa daqui já tá quase boa de virar, tá bem? E também dá pra perceber que ela vai ficando a parte aqui mais escura, tá vendo? E aqui mais clara. Isso aqui vai diminuindo, diminuindo até chegar ao meio. É o ponto que ela tá assando. Então, quando isso aqui tá bem, quase nada, aí a gente vira. Também quando a gente vê que as bordas já estão tudo soltinhas, tá vendo? Ó, já tá deslizando do fundo da frigideira, tá vendo? Então, vamos virar essa daqui. Bom, amores, como vocês podem ver, aqui tá a minha forma, né, a Marinex. Eu forrei o fundo dela, certo? Eu refoguei o molho de tomate pra gente pôr nossas panquecas em cima, certo? Vamos ver quantas panquecas a gente tem. Então, amores, renderam 13 disquinhos desse de panqueca, certo? Como vocês podem ver. Tem 13 desses. Então, eu vou montar só uma pra vocês verem como que eu faço, certo? Essa massinha aqui com um melzinho. Então, vamos lá. Vou fazer só uma pra dar o exemplo a vocês como que eu faço, certo? Aqui tá a nossa carne moída, né? Como vocês sabem. E aqui tá a nossa panqueca aberta. Eu tinha ali na minha geladeira um pouquinho de um restinho de mussarela. Inclusive, não vai dar pra tudo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu pego, né, metade dessa mussarela. Tem esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Divido elas assim ao meio, certo? Porque dá. Certo? Não dá pra todas, mas é opcional. Então, aqui, eu ponho um pouquinho da carne, certo? Um pouquinho da carne, mais pra cá, não muito pra borda. E faço os rolinhos, vou enrolando, certo? Tá ótimo essa quantidade. Já volto já mostrando o rolinho pronto. Pronto, amores, aqui os rolinhos estão feitos, certo? Eu inicializando aqui o queijo ralado, mas eu vou completar. Tá aqui feito os rolinhos, certo? Deixa eu terminar aqui. Bom, como vocês podem ver, tudo finalizado. Agora eu vou levar para o forno, certo? E quando tiver tudo pronto, eu trago para vocês, certo? Beijo. Meus amores, vejam só, eu parti essa daqui para vocês verem como que ficou, né? Olha só. Vejam. Já tá derretendo o queijo um pouco. Certo? Vejam. Maravilhosa, certo? Então, um beijo, faço na casa de vocês.